Olá, amados irmãos em Cristo. Estamos prosseguindo para o estudo do capítulo 7 do livro de Daniel e eu posso confessar para vocês que eu mal poderia me aguentar de esperar de tanta ansiedade para chegar até o capítulo 7 de Daniel. E não é que os primeiros 6 capítulos sejam de pouca importância, não. Como vocês viram, muitas coisas são ensinadas. Provavelmente Daniel viveu emoções muito maiores do que as descritas, melhor dizendo, nos primeiros 6 capítulos do livro dele. Mas por que exatamente aqueles 6 primeiros capítulos estão escritos daquela forma? Tá? Porque aquelas experiências vividas são as experiências do povo de Deus no fim dos tempos. Só por isso. Mas quase que como tendo 2 livros dentro de um só, o capítulo 7 até o 12 muda completamente a sua formatação. E ainda por cima, até o idioma escrito mudou. Até o capítulo 6, o livro estava sendo escrito em hebraico. Do capítulo 7 em diante, apenas, se eu não me engano, perto do fim, volta a ser escrito em hebraico. Mas do capítulo 7 em diante, o livro é escrito em aramaico, a língua dos caldeus. Então, nós temos uma mudança profética, uma mudança idiomática e uma mudança de panorama geral. O que no capítulo 7 em diante remonta, tá, à primeira parte do livro, a primeira seção, que são os 6 primeiros capítulos. O sonho da estátua de Nabucodonosor. Então, o foco do lado B do livro de Daniel, da segunda parte, é uma explicação e uma ampliação capítulo a capítulo do sonho da estátua de Nabucodonosor no capítulo 2. E cada capítulo que a gente vai passando, do 7 ao 12, explica mais e mais pormenorizadamente este sonho da estátua. O sonho é como se fosse um esqueleto, um resumo geral de toda a experiência terrestre até o fim. Mas agora nós vamos esmiuçar este esboço. E é exatamente isto que é feito no capítulo 7, e o 8 esmiuça mais, e o 9 esmiuça mais. E quando a gente pensa que o livro já acabou, a gente tem no capítulo 10, 11 e 12 um esmiuçamento mais importante ainda. Um esmiuçamento tão complexo que o capítulo 11 de Daniel ainda é motivo de debates. Mas sem mais delongas, vamos começar, porque eu mal posso me segurar de ansiedade e vocês já vão entender o porquê. Peço para que aqueles que não leram o capítulo leiam e depois ouçam aqui a explicação e depois leiam pela segunda vez, pós-explicação, e vocês vão ver como com portas de conhecimento, principalmente, não esqueçam de pedir, orientação do Espírito Santo vai abrir as coisas diante de vocês. Essa visão, em primeiro lugar, teve sua datação no primeiro ano de Belsazar. Para quem está acompanhando o fluxo da história, Belsazar foi o último rei de Babilônia, e um rei vassalo ainda por cima, porque seu pai era rei, então ele era o príncipe regente, na verdade. Foi o mesmo rei que deu a festa quando Babilônia estava cercada pelos exércitos persas e foi morto na noite da festa. Então, este rei, melhor dizendo, estava reinando no declínio de Babilônia, nos seus últimos momentos. E ao mesmo tempo que Daniel teve que dar a interpretação daquela escrita na parede, ele também teve este sonho logo no início do reinado, um pouco antes da interpretação da escrita na parede. E Daniel teve um sonho e as visões da cabeça, se turvaram enquanto ele estava na cama, e ele escreveu logo o sonho para não esquecer nenhum detalhe, e relatou a suma das coisas. E Daniel disse: eu estava olhando na minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do grande céu agitavam o mar grande. Aqui não foi explicado ainda o mar grande. João vai vir com a explicação do que é o mar, tá? Em Apocalipse, quando ele fala que o mar são povos, nações, línguas e multidões. E a partir do grande mar, tá?
muito provavelmente era o Mar Mediterrâneo, porque esse era o apelido que se dava nas populações do Oriente Médio e Sul da Europa para o Mar Mediterrâneo, né? Eles não tinham cruzado ainda o Atlântico nem o Pacífico. A partir do Grande Mar, 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiam do mar. E o primeiro animal era como um leão. Só que esse leão era estranho, ele tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e ele foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado o coração de homem. Coisa significativa é que naqueles tempos, Babilônia já tinha perdido todo o seu poder, e o poder era representado pelas asas. E até hoje é representado, o símbolo dos Estados Unidos é a águia. E não é à toa, esses animais fortes, né, e caçadores e de grande poder são sempre símbolos das nações. Mas ele continuou olhando, e eis que o segundo animal, semelhante a um urso, que se levantou de um lado, ou seja, esse urso era corcunda, tá? Imaginem um corcunda de Notre Dame com a sua coluna torta, e esse urso tinha um lado da coluna mais alto que o outro, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. Acalmem os corações que nós vamos explicar passo a passo. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha 4 asas de ave nas suas costas, e também este animal tinha 4 cabeças. E foi-lhe dado domínio, até que chegou o 4º animal. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal. Terrível, espantoso, muito forte. Daniel não consegue nomeá-lo. Ele tinha grandes dentes de ferro. Opa! Onde a gente já viu ferro antes? Devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava, ou seja, não bastava devorar e fazer em pedaços. Até o que ainda sobrava, ele pisava nos pés para esmiuçar até o pó. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Daniel não conseguiu nomear este animal, mas pelas características, tá? A grande força, o fato de pisar aos pés até esmiuçar ao pó, os dentes de ferro, geralmente animais que tinham esses dentes fortes e uma couraça impenetrável a qualquer flecha, eram chamados de dragões. Daí o fato desse animal ser sempre desenhado nas iconografias cristãs como um dragão, porque o dragão tinha chifres, que na verdade eram as suas escamas, né? Mas davam a impressão de chifres na sua cabeça, assim como os dinossauros. Tinha dentes grandes que esmiuçavam qualquer coisa, e sua pele era tão dura que nenhuma flecha conseguia penetrá-la. Mas vamos lá, eu vou voltar um slide para a gente começar a explicação. E eu peço para que vocês tenham paciência, eu não tenho como fazer esse vídeo curto de 25, 30 minutos hoje, porque são muitos detalhes e eu realmente peço pela segunda vez que vocês tenham paciência para escutar tudo, porque cada detalhe aqui é importante. O primeiro animal era como o leão, que tinha asas de águia. Eu não tenho dúvidas para dizer para vocês que este animal era Babilônia. Por quê? Assim como na estátua de Nabucodonosor, o ouro era o rei dos metais, continua sendo até hoje, o leão é o rei dos animais. Então, nós estamos comparando medidas iguais, o rei dos metais com o rei dos animais. E outra coisa, permitam-me avançar 2 slides. Eu já usei esta figura antes e agora tenho o prazer de trazê-la, minha digníssima e elegantíssima esposa. Nós estávamos aqui no Museu do Louvre e foi esta figura exata que Daniel viu no sonho dele. E onde está esta figura? Na seção babilônica do Museu do Louvre. E não é à toa que eu bati esta foto, tá? Porque esta foto é a prova, já que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, de que este leão com asas de águia era a Babilônia. Daniel não teve dúvidas a respeito disso. Ele andava todos os dias pelas ruas de Babilônia e via leões decorativos desta forma.
Então ele sabia que a profecia estava falando alguma coisa de Babilônia. Por que é que as suas asas foram arrancadas? O seu poder dominador foi arrancado. E ele estava de pé, se comportando como um homem insensato, com um coração de homem insensato, e em poucos anos ele seria finalmente derrocado. Continuei olhando, eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, que se levantou de um lado. Eu acho incrível como Deus é capaz de dar detalhes minuciosos da profecia. Pouca gente sabe porque nos livros de história o Império Persa só consta como persa, mas o Império Persa era a coalizão de 2 reinos. Nós tínhamos 2 reinos de origem europeia aqui no Oriente Médio. Os Medos, filhos de Medo, filho da bruxa Medeia, da mitologia grega, que formou um reino a oeste, ou seria, olhando geograficamente, mais ao norte, e os persas ao sul. De início, os medos eram mais poderosos, a ponto de que eles ajudaram o Império Babilônico a derrotar os assírios ao norte do Iraque e estabelecer o poder. Mas com o tempo, os medos se viraram contra a própria Babilônia e deixaram aliança e se aliaram aos persas. Então, os persas eram aqui os subjugados, só que eles cresceram tanto que eles terminaram por subjugar seu aliado inicial e ultrapassar em poder a Média. Então, o império que era Medo e Persa passou a ser conhecido apenas como Império Persa, tamanha a importância que a Pérsia adquiriu ao longo da história. Por isso, esse urso se levanta de um lado só, tendo na boca 3 costelas, ou seja, as 3 grandes conquistas do Império Persa, a Babilônia, a Ásia Menor e o Egito. Ele tentou ter uma 4ª costela entre suas presas, mas ele nunca conseguiu, porque ele não conseguiu conquistar a Grécia. O efeito que a Pérsia teve sobre a Grécia foi que quando tentou conquistá-la, os persas, os gregos, melhor dizendo, que viviam brigando entre si naquelas cidades-estados, pela primeira vez, por causa de um inimigo comum estrangeiro, conseguiram se unir. Então, os persas conseguiram que os gregos fizessem o que eles nunca conseguiram sozinhos. E uma Grécia unida enfrentou a Pérsia. Eles não conseguiram ter outra conquista. Mas até que isso acontecesse, eles devoraram muita carne humana, no sentido de que as guerras deles conquistaram todo o Oriente Médio e Egito. Depois disso, eu continuei olhando, eis aqui outro animal. Dessa vez, um leopardo. Qual a grande característica do leopardo? Extrema rapidez. Junto com o puma e a chita, são os animais mais rápidos do mundo. E tinha 4 asas de ave, quer dizer, não basta ser um leopardo, ainda por cima tem que ter asas para voar. E este animal tinha 4 cabeças. Bom, seguindo o fluxo da história, se pegarmos qualquer livro de história comum, a Babilônia foi seguida pela Pérsia e a Pérsia pela Grécia. Nada que se encaixe com mais precisão quanto a isto, porque o Império de Alexandre, Macedônia, Grécia, foi um império que conquistou o mundo com a velocidade de um leopardo. Em 10 anos, meros 10 anos, Alexandre o Grande conquistou a Grécia, conquistou o Egito, conquistou o Oriente Médio e chegou até a Índia. Conquistou metade da Índia. Em 10 anos, ele era o governante de 3 milhões de quilômetros quadrados. 3 milhões de quilômetros quadrados que envolviam todo o mar da humanidade naquele tempo. Agora, tem um detalhe. Aqui está dizendo que tem 4 cabeças. A profecia não quis dar muitos detalhes sobre Alexandre o Grande. Então, mostrou que esse reino, infelizmente, por falta de um líder tão grande quanto Alexandre, acabaria se dividindo em 4, entre seus 4 generais. O detalhe da divisão, da morte de Alexandre e da divisão em 4 reinos gregos é dado só no capítulo 8. Paciência, vocês vão ter que esperar, tá certo? Então, foi-lhe dado o domínio desta vez, até que Daniel olhou e o 4º animal. Qual o link que tem do 4º animal com a estátua de Nabucodonosor? A estátua tinha pernas de ferro, assim como este animal tinha dentes de ferro. Qual o animal ou reino, que sucedeu os gregos, senão os romanos, que eram considerados justamente homens de ferro por causa do seu
tremendo poder militar, da sua violência ímpar, mesmo estamos falando aqui de homens violentos como os assírios, né, os babilônios, os espartanos, e mesmo assim o Império Romano, dada a sua violência, que foi conhecido Império de Ferro, né? Então, muita gente pode até se questionar e dizer que essas profecias se aplicam mais modernamente aos nossos reinos, né? Então, muita gente quer linkar o leão à Grã-Bretanha, o urso à Rússia, o dragão à China, mas, na verdade, embora um profeta profetize para tempos muito distantes, sim, e Daniel profetizou para nossos tempos, toda profecia tem um start. E o start sempre é razões lógicas, a vida do próprio profeta. Então, nós não podemos colocar num plano futurista a interpretação disso, porque senão a gente perde o fio da meada iniciado no capítulo 2. Daniel foi muito claro ao dizer que Nabucodonosor era a cabeça de ouro. Ele foi muito claro, então a cadeia de interpretação profética começa por Babilônia. E aí não é preciso ser gênio para pegar um livro de história e ver quais os reinos, os grandes impérios sucessivos que estiveram na linha da história, né? Eu acabei de mostrar para vocês como a cabeça de ouro se relaciona com o leão, porque o leão alado estava na seção babilônica, está ainda hoje, seção babilônica do Museu do Louvre. E aí eu vou colocar vocês até para pensarem o porquê que o ISIS, aquele grupo terrorista, tem destruído tantos monumentos históricos da antiguidade no Oriente Médio. Não é puro terrorismo, não, gente. Não é coincidência, tá? O ISIS está destruindo todo e qualquer, tá, monumento que possa ser usado como prova do link das origens pagãs do islamismo. Então, exatamente o que eu estou fazendo aqui com vocês, mostrando as origens da interpretação da cadeia profética bíblica, o ISIS está tentando destruir para que o Islã não possa ser acusado de ser uma origem pagã, tentando se passar por religião de Jeová. Infelizmente, uma verdade amarga. E não tem como esses animais serem os reinos modernos, porque você não linka eles com a origem do início da interpretação da cadeia profética, tá? E eles têm elementos que se encaixam com muita perfeição nas 4 sucessões dos impérios mundiais, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E esta sequência vai ser mantida em Daniel e no Apocalipse. Esta sequência precisa estar na cabeça de vocês, nem que vocês se olhem na frente do espelho por 5 minutos e repitam até fazer um mantra: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma. E aqui nós temos o paralelismo. Assim como o metal, ouro, é o rei dos metais, leão é o rei dos animais. Assim como o Império Medo-Persa tinha 2 braços, o urso tinha 2 lados, um mais levantado que o outro. Assim como o bronze representava a Grécia, nós temos por paralelismo o leopardo representando a Grécia, e o último animal também tem um paralelismo muito forte, porque nós temos pernas de ferro e nós temos um dragão com dentes de ferro. E o último paralelismo ainda tem mais um, tá? Os pés, que são os descendentes dos romanos, têm 10 dedos, assim como o dragão aqui representado tem 10 chifres. Não é coincidência. Quem são eles, tá? Eu já vou passar. Antes eu queria dizer para vocês, adiantando aqui, tá? Que esses 4 animais, eles estão representados em Apocalipse 13. Eu não vou entrar no tempo correto. Eu vou falar sobre o Apocalipse 13 quando nós encerrarmos Daniel e chegarmos nas profecias do Apocalipse. Mas prestem atenção que o Apocalipse 13 evoca os 4 animais de Daniel 7. Esta quimera aqui tem o corpo do leopardo, os pés do urso, a cabeça do leão e os chifres do dragão, os 10 chifres. Tá?
Então, estes 4 reinos, vão estar presentes na interpretação de Apocalipse 13. Como são 10 reinos? A partir do momento que o Império Romano caiu, 10 reinos se levantaram dele. E aqui estão, hoje, todas as nações da Europa Ocidental, vejam bem, ocidental, porque o Império Romano não atingiu, tá, a fronteira do rio Danúbio, ali, que fazia a divisão com a Alemanha, nem a Europa Oriental, a não ser ali nos Balcãs, região da Grécia e da Albânia, né? Então, aquela região ainda era romana, mas a Sérvia, todos os eslavos não eram, certo? E a fronteira com a Alemanha era também o limite entre as terras romanas e bárbaras, e na Inglaterra nós tínhamos o Muro de Adriano também como fronteira do Império Romano entre eles e os bárbaros. Então, nós tivemos aqui 10 reinos que representam, em maior ou menor grau, todas as nações de hoje, porque todas as nações de hoje são descendentes deles de alguma forma, tá? Mesmo que sejam mais de uma nação descendentes dessas tribos. Então, nós temos aqui francos, alamanos, visigodos, vândalos, érulos, ostrogodos, suevos, burgúndios, lombardos, tá? E tem uma tribo aqui que está apagadinha. Para que o poder viesse, um chifre nasceria, só que este chifre pequeno, tá? Além de ser extremamente presunçoso, destruiria 3 desses reinos. 3 reinos dos 10 descendentes dos romanos foram arrancados para que nascesse este ser também romano, tá? Daniel continuou olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dia se assentou. E sua veste era branca como a neve, o cabelo da sua cabeça como a pura lã. O seu trono era de chamas de fogo e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, e milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo e abriram-se os livros. Como é que eu tenho certeza que Daniel está tendo uma visão aqui do céu, de Deus e do grande julgamento? Tá? Vamos comparar com outros textos bíblicos. Eu pus aqui Isaías 6, e também vocês podem comparar com Ezequiel capítulo 1, a visão da glória de Deus que Ezequiel teve no primeiro capítulo do seu livro. Então, no ano que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías havia visto o Senhor assentado num alto e sublime trono. A cauda do seu manto enchia o templo, assim como aqui havia, né, chamas de fogo no trono e nas rodas do trono. E serafins estavam por cima dele, assim como aqui milhares de milhares o serviam e milhões de milhões assistiam diante dele. E a casa se encheu de fumaça, a casa de Deus. Se vocês olharem, a descrição de Ezequiel capítulo 1 não é muito diferente do que eu estou falando aqui. Então, Daniel deve ter tido uma visão mais ou menos assim, bastante agressiva para os seus olhos mortais, da luz ofuscante de Deus. Uma luz tão ofuscante que fazia os cabelos de Deus parecerem brancos e, ao mesmo tempo, os seus pés como chamas de fogo. E os serafins, que é uma palavra hebraica para uma classe dos anjos celestiais, que também são seres do fogo, emanando com um poder inimaginável para servir a Deus aqui. Daniel estava olhando por causa da voz das grandes palavras que o chifre proferia, e ele ficou olhando até que o animal foi morto e o corpo desfeito, e entregue para ser queimado. Veja bem que o chifre não tinha existência própria, tá? Ele estava montado na cabeça do corpo romano. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio, todavia foi-lhes prolongada a vida até certo espaço de tempo. O que quer dizer isso, que foi-lhes tirado o domínio, mas a vida prolongada?
através do poder romano, as ideias desses outros animais, então nós tínhamos a ideologia e a religião e a cultura babilônica, persa e grega, continuou sendo prolongada e viva, embora esses reinos não reinassem mais. Todos esses reinos juntos vão desaparecer por ocasião da volta do nosso Senhor, assim como a estátua inteira é quebrada quando a pedra, que é o reino de Deus, quebra a estátua. Agora, por que a estátua inteira é quebrada? Se ela é jogada nos pés, a rigor, a pedra deveria quebrar só os pés. A estátua deveria ficar sem os pés e o início das pernas, mas com as suas joelhos, coxas, ventre, peito e cabeça inteiros. Não, a estátua inteira é esmiuçada, mesmo a pedra caindo sobre os pés, sobre as nações modernas descendentes dos romanos. E aqui é a mesma coisa. Todos esses animais estavam vivos, assim como em Apocalipse 13, o anticristo é a união dos 4 animais, uma quimera, a união dos 4, e através de Roma, todos eles estão vivos, as suas ideologias, e só vão terminar, sua vida só vai terminar, a vida desses 3, embora seu poder já tenha sido tirado, a partir do momento que o poder romano, que sustenta o chifre pequeno, for destruído. Eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha das nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino para todos os povos, nações e línguas, para que o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno que não passará. Ou seja, diferentemente dos 4 primeiros reinos, o reino de Deus não vai passar. E o seu reino tal que não seja destruído. Daniel teve uma visão da vinda de Jesus. A explicação da pedra destruindo a estátua dos reinos deste mundo foi ampliada aqui, e ele viu quem era a pedra, o próprio Senhor vindo para constituir o seu reino neste mundo decaído. Isso vai ser bem explicado depois, como vai se dar este processo em Apocalipse. Aqui Daniel tem uma pequena visão da vinda do Senhor. Mas ele não estava muito satisfeito, embora tenha tido uma visão gloriosa dessa. O espírito dele ficou abatido dentro do corpo, as visões perturbaram. Agora, por que as visões perturbaram? E ele já vai explicar o porquê que as visões deixaram ele perturbado, embora a visão tenha sido gloriosa. Ele chegou perto de um dos anjos que estava ali junto dele, dando a visão, e pediu a verdade acerca de tudo isso. E ele me fez saber a interpretação das coisas. Ele disse, os 4 animais são 4 reis. Lembram-se do que eu expliquei sobre rei e reino, tá? Diferentemente do presidencialismo aqui da democracia, um rei era a personificação do reino. Então, tanto faz você chamar rei ou reino, você está falando a mesma coisa na monarquia. É uma ideia que nós temos dificuldade de assimilar, porque o presidente é só o retrato da nação, mas ele não é a própria nação. Na monarquia, o rei é a própria nação. Então, esses 4 reis ou reinos se levantarão da terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e vão possuí-lo para todo sempre, de eternidade em eternidade. Ô Daniel, você não se tocou ainda que esses 4 animais são os 4 metais da estátua que você teve a visão anos atrás e que são os 4 reinos? E no fim das contas, esses reinos vão passar e o reino de Deus vai vir e os santos vão possuí-lo. É só isso que representa. Mas ele continuou. Olha, na verdade, eu acho que eu não fui bem claro com você. Eu estou com vontade de conhecer a respeito do 4º animal, porque ele é diferente dos outros. Os outros animais eu consigo reconhecer. A gente tem um leão que consegue voar aqui, um urso que é meio corcunda, um leopardo que também consegue voar, mas esse animal aqui é diferente. O 4º animal, que eu nem sei o nome, e esse 4º animal ainda estava engatinhando nessa época. Para vocês terem ideia, aqui nós estamos em torno do ano 600 a.C., né? 615, por aí. Roma
havia se tornado um povo em 700 anos antes de Cristo. Nós temos aqui aproximadamente 150 anos que a cidade de Roma tinha sido fundada e era uma monarquia tribal ainda. Não tinha nem chegado ao auge dela como uma república parlamentarista sob o domínio do Senado romano, que começou a dominar o mundo. Tinha nem chegado essa época, né? Mas eu queria saber, olha só, ele tem dentes de ferro, unhas de bronze, devora e faz em pedaços tudo que sobra, né? E eu queria saber o que são esses 10 chifres na cabeça dele, mas deixa eu dar uma explicação muito legal para vocês. De onde vem a ideia de que chifre é poder e reino? Né? Ainda mais na cultura brasileira, chifre tem uma conotação bem pejorativa, né, de adultério, mas nós temos que voltar aos primórdios da humanidade. Então, depois do dilúvio, os seres humanos todos habitavam praticamente em tendas, não havia casas, não havia nada do tipo, não havia cidades. E os animais se proliferaram muito mais rápido do que os homens, como é de se esperar. Uma gestação humana é de 9 meses e, via de regra, produz um bebê por gravidez. Os animais produzem ninhadas e as gestações deles, afora dos animais grandes, são medidas em 3, 4 meses, né? Dos elefantes é que vai 24 meses, mas aí é outra história. Então, como os animais selvagens se proliferaram muito rápido, os acampamentos humanos começaram a ser atacados. E nesta situação surge a figura descrita no Gênesis de Nimrod. Eu levei anos para entender o que era um poderoso caçador diante do Senhor. E agora eu entendo. Realmente ele se destacou como um herói, defendendo as comunidades humanas dos animais selvagens, tá? Domando os primeiros animais e fazendo as primeiras cidades. Então, ele teve a ideia de construir muros de tijolos ou de pedra, fosse qual fosse o material que ele tivesse, para proteger os acampamentos, fazendo surgir, assim, as primeiras cidades pós-diluvianas. E, para mostrar o poder que ele tinha, ele passou a usar as peles e, inclusive, cabeças desses animais como demonstração da sua força, glória e triunfo. Então, quando ele tinha, por exemplo, sobre a cabeça dele a cabeça de um leão ou um leopardo que ele matou, os dentes desses animais figuravam como chifres na cabeça dele. E essa é a origem da coroa dos reis. Então, a coroa dos reis vem dos tempos em que se usava, tá, o couro dos animais mortos, inclusive a cabeça com seus dentes, sobre a cabeça dos famosos caçadores, dos bravos guerreiros. E é por isso que aqui a gente usa chifre como símbolo de reino e poder real, certo? Então aqui havia 10 chifres, que são equivalentes aos 10 dedos de pés, que são equivalentes aos 10 reinos descendentes dos romanos. Desses, um outro saiu e subiu diante de três deles e arrancou esses 3. Ou seja, para o último reino romano reinar, 3 desses reinos resolveram enfrentá-lo e dizer, você não manda em nós. E ele arrancou, ou seja, destruiu estes reinos. Com muito carinho, com todo o meu coração, eu vou dar essa história para vocês de como, tá, o reino romano continuou desta forma. Não se esqueçam que Constantino, o primeiro imperador nominadamente cristão, ele literalmente abandonou Roma. Ele achou que era uma boa coisa ficar numa cidade que fosse o contato entre a Europa e a Ásia, e ele transferiu toda a corte para uma cidade europeia, ali na divisão entre a Europa e a Ásia, que ele reformou e batizou com o seu próprio nome. Então, existia uma cidade antiga ali, chamada Bizâncio, que ele reformou, pôs seu próprio nome, Constantinopla, e mudou a corte imperial romana para lá. Qual é o problema? A cidade de Roma não foi evacuada.
A cidade de Roma continuou existindo e muitos romanos não quiseram se mudar ali para a divisão da Europa com a Ásia Menor. Não, que isso, nosso lar é aqui, nossos antepassados fundaram essa cidade, nasceram, cresceram, prosperaram aqui e esse imperador louco quer mudar? Eu não vou não. Eu quero continuar a ser romano em Roma. O problema é o seguinte, Roma ficou sem rei e sem proteção. Quem foi negociar contra uma invasão bárbara paz para que não tivesse ali um saque em Roma? O bispo da cidade. E o bispo da cidade, ele acabou ocupando o trono da cidade como rei, ele acabou se assumindo como rei e começou a ganhar grande poder. E antes o poder da igreja era dado por concílios, e depois passou a haver 7 patriarcas, dentre os quais o bispo de Roma era um dos patriarcas. Mas com o tempo o bispo de Roma, infelizmente, acabou dizendo: eu sou o chefe dos patriarcas. E eu sou o chefe supremo da igreja. Você acha que as pessoas aceitaram isso de boa? Não, não aceitaram. Alguns aceitaram, outros não. 3 tribos se revoltaram contra ele. E ele convocou o poder do seu império agora cristão, e de Constantinopla foram enviados soldados imperiais para defender o bispo de Roma. E esses soldados destruíram 3 tribos bárbaras. E muitos podem pensar que o Papa usa uma coroa tríplice, porque, como foi dada na explicação do catecismo, isso se refere ao poder que ele tem sobre o céu, a terra e o inferno. Mas, na verdade, essas 3 coroas são as coroas dos 3 reis que foram destronados para que o chifre pequeno subisse. Me perdoem, eu não tenho intenção nenhuma de magoar ninguém, mas a história é a história. O problema é que não meramente ele destruiu 3 tribos. Ele tinha olhos de homem, boca que falava grandes coisas, o que quer dizer insolências e blasfêmias, e seu parecer era mais robusto do que um de seus companheiros, todos os outros. Me prove que ele era um rei. Bom, ele não tinha só o poder espiritual. A partir do momento que ele assumiu o trono de Roma, ele chegou ao auge na Idade Média, sendo possuidor de 1/3 do que hoje é a Itália. Então, toda a Itália Central pertencia ao Papa como território monárquico. Ele era o rei daquelas terras. Aquilo era um país. Então, ele era um chifre também. Ele não era só um líder espiritual, ele era um chifre, porque ele possuía o seu próprio reino dentro da Europa. Hoje, esse reino, por Napoleão Bonaparte, foi extinto, e por Benedito Mussolini foi recuperado, mas hoje esse reino se resume a 2 quarteirões. Mas ele já chegou a ocupar 1/3 da Itália. Esse chifre fazia guerra contra os santos, prevaleceu contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos, e chegou um tempo em que os santos possuíram o reino. Como ele pode ter perseguido os santos? Como ele pode ocupar, infelizmente, o lugar do anticristo? Paulo escreveu a Timóteo o seguinte: ele não podia escrever abertamente. Não se esqueçam que estamos falando aqui de um cidadão romano que, se escrevesse qualquer coisa contra Roma, poderia ser acusado de traição, alta traição, e sua vida ser abreviada. Ele não cumpria a missão que Deus tinha. Então ele teve que escrever a Timóteo de uma forma velada e dizendo: quando o anticristo vier, e você sabe o que detém ele hoje de vir, ô Timóteo? Mas quando o que o detém for retirado, aí o anticristo vai vir. Ou seja, Paulo tinha entendido essa parte da profecia, entendido que o poder romano precisava cair para que o anticristo se manifestasse. O que detinha era o poder civil romano. Quando esse poder civil que restringia o anticristo fosse tirado, então o anticristo se manifestaria. Nada diferente do que está prestes a acontecer hoje. Quando o poder civil que restringe torna
todos os países do mundo laicos for retirado, e muita gente pode pensar que isso não volta a acontecer, mas é só prestar atenção, tá? Na direita cristã se mesclando com os assuntos do parlamento e do próprio Estado, tá? Isso vai voltar a acontecer. O quarto animal será um quarto reino na terra, o anjo explicou. E vai ser diferente de todos os reinos. Vai devorar a terra, vai pisar os pés, vai fazê-la em pedaços. E os 10 chifres são 10 reis que se levantarão, 10 descendentes desses romanos. E depois se levantará outro, qual será diferente dos primeiros. Por que ele era diferente? Porque esses 10 reis eram apenas reis temporais, eram apenas reis civis. Esse outro reino era diferente, ele era ao mesmo tempo espiritual e civil. Os dois combinados em um. Ele vai proferir palavras contra o Altíssimo, vai destruir os santos do Altíssimo e cuidar em mudar os tempos e a lei. Eu gostaria de poder dizer que é outro poder, que é outro ser, mas não há identidade maior do que a mudança dos tempos e da lei. Não há outro poder que tenha ousado mudar os tempos e a lei. O calendário qual nós vivemos se chama gregoriano. O anterior ao gregoriano era o calendário juliano, que também foi papa. A lei foi mexida para anular o mandamento contra a idolatria, mudar o sábado do Senhor, que nunca foi mudado pelos apóstolos, nunca. Eu gostaria que fosse diferente, que eu não precisasse estar dizendo isso. Eu não gostaria de ter chegado tão cedo a isto. Gostaria de mais para frente ter explicado. Mas eu não tenho para onde correr se eu não puder ser sincero com vocês, mesmo que isso doa o coração. Eu amo vocês e quero que vocês tenham essa mensagem na íntegra e possam abrir os olhos e enxergar a realidade. Os santos foram entregues na mão deles, na mão desse poder, por meio da Inquisição. E o tempo de entrega foi grande demais, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Vamos fazer as contas? 1 mais 2, aqui, tá? Muita gente pode perguntar, está escrito tempos, não diz que são 2. Mas lembra quando disse mene, né? Na profecia de Daniel capítulo 5, mene, contado, recontado. O plural aqui é um implícito de 2, tá? Eu não estou forçando a barra, ele é um implícito de 2 mesmo. Tempo, tempo mais tempo, ou seja, 1 tempo, 2 tempos, metade de 1 tempo. 3 anos e meio. Quanto tempo o profeta Elias disse que ficaria sem chover em Israel, até que o povo reconhecesse que o Senhor era Deus e não Baal? 3 anos e meio. Durante 3 anos e meio proféticos, ficaria sem chuva espiritual durante toda a Idade Média. Mas ao fim o juízo será estabelecido e vão tirar o domínio desse rei iníquo para destruir e desfazer até o fim. E o reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. E o seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram e mudou-se em mim o meu semblante. Mas guardei o assunto no meu coração. Daniel não entendeu direito. Por que Daniel não entendeu? Ele pensou que a perseguição contra o povo de Deus, que naquela época eram judeus, se encerraria em 70 anos. E já estava por encerrar os 70 anos. Babilônia já estava para cair. Os 70 anos que Jeremias tinha predito, que o povo de Deus ficaria de castigo em Babilônia, já estavam por acabar. Como essa perseguição poderia ultrapassar o período de castigo de 70 anos que Deus julgou Jerusalém e o povo de Judá e os castigou em Babilônia e prometeu que em 70 anos os devolveria. E agora nós temos um tempo profético. Eu vou mostrar para vocês como se faz esta contagem profética, tá? Na contagem profética divina, certo?
Cada dia equivale a um ano. E eu vou gravar um segundo vídeo agora para mostrar como um dia equivale a um ano e como um tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 1 mais 2, 3 mais meio, 3,5, equivale a mais de 1000 anos. Por estranho que seja assim dizer. Aguardem a breve explicação.